Então agora eu vou começar apresentando a minha fila circular dupla, tá? Então o que acontece? Primeiramente eu tenho uma struct nó com o valor que eu vou incluir na minha fila e com o endereço de memória do valor anterior e do próximo valor que eu vou ter na minha fila. E a fila, que ela vai conter o endereço de memória do início e do fim dela, tá? E eu tenho dois typedef ali, que é para mim conseguir colocar variáveis no decorrer do meu código desse tipo nó e do tipo fila, tá? Essa primeira função aqui, o nome dela é cria, tá? Então o que ela vai fazer? Ela vai fazer a criação da minha fila. Então eu vou usar aqui um malloc, que ele vai alocar um endereço, vai alocar um espaço na memória e vai colocar dentro dessa variável fila. E essa variável fila, ela vai apontar o início e o fim como igual ao null, porque eu não tenho nenhum valor dentro da minha fila, tá? Então, inicialmente, ele vai fazer esse aqui, ele vai criar esse cara aqui. E esse cara ele vai poder apontar para o resto do decorrer da minha fila, tá? E ele vai retornar a fila aqui embaixo. Aqui eu tenho um insere fim, e mais um pouquinho mais para baixo eu tenho um insere início, tá? Então, como é dupla também, eu vou ter que ter esse insere início e no insere no fim, tá? Eu vou explicar mais ou menos aqui como funciona o insere fim. Então, eu tenho uma enqueue fim, tá? Então, ele vai pegar essa variável fim. Por quê? Por que ele vai pegar isso aqui? Porque ele vai precisar atualizar sempre o fim. Porque como eu vou inserir um novo elemento no final, o que era antes o fim, depois não vai ser mais, tá? Então, daí ele vai sempre atualizar essa variável. Por isso que eu tenho essa função enqueueFim, tá? Ele vai chamar a função insereFim, que vai mandar para o parâmetro essas informações aqui. Ele vai receber aqui em cima e ele vai fazer aqui uma alocação de memória. Então, ele vai alocar com uma lock aqui, um espaço de memória. Então, digamos que eu tenho esse 2 aqui, eu vou incluir no final. Eu quero esse 4 aqui, o E0, tá? Ele vai fazer o E0 para cá e ele vai incluir o valor que eu quero colocar no final, no info. Então, aqui ele vai colocar no info e ele vai testar aqui, ó, o fim igual a null. Se o fim for igual a null, ou seja, se eu vou colocar o primeiro elemento dentro da minha fila e eu vou colocar aqui o endereço de memória do elo anterior e do próximo. O endereço de memória dos meus elementos anteriores e próximos vai ser igual ao nó. Então, vai ser igual a mesma coisa. Então, se eu tivesse aqui só o 4, ele seria E0 aqui, E0 aqui e E0 aqui também. Consecutivamente, no início e no fim também ia ser E0, tá? Porque ele só ia ter um elemento. Então, o próximo anterior ia ser o mesmo. Se não for o elemento, se eu já tiver mais de algum elemento na minha fila, aqui o fim, próximo do fim, ou seja, o fim era antes o 3, tá? Eu tô colocando o 4. Então, o fim era esse aqui. O próximo do fim, ele tá apontando para onde? Ele estaria apontando para o início. Mas eu quero que esse cara aqui aponte para o novo elemento 4 que eu tô botando, que é o E0. Então, ele vai passar aqui, por causa disso, apontar para o E0. E o início, o elo anterior do início, antes ele estava apontando, digamos, para o C0. Mas eu quero que ele aponte o quê? Para o E0. Então, aqui que ele vai fazer isso, tá? Então, aqui, na verdade, está o grande segredo da história. E o nó anterior, então, digamos que o nó anterior, que é esse aqui, ele tem que apontar para o quê? Para o fim, para o antigo fim, né? Então, aqui também. Aqui está a circularidade de todo o processo, que torna ela fila circular e dupla. Então, aqui que ele vai fazer toda a jogada de incluir e ele vai ter que mudar os endereços, o endereço do elo anterior e do próximo. Então, aqui que ele vai fazer toda essa parte, tá? E ele vai retornar aqui o nó e depois ele vai atualizar aqui o endereço do fila fim. Aqui eu tenho um insere fim, tá? Que ele vai insere início, desculpa, que ele vai fazer a mesma coisa. Então ele vai receber aqui embaixo o fila início para ele atualizar sempre o fila início. Ele vai só a única coisa que ele vai fazer o que antes era fim, ele vai colocar o próximo que era próximo, ele vai colocar, quer dizer, o que era fim ele vai colocar início, o que era início ele vai colocar fim, tá? Então aqui, ó, o início, o elo anterior desse início vai ser igual ao nó, certo? Que eu tô colocando no início. E o nó anterior, ele vai passar a ser o fim. Então, ele vai apontar para o fim, né? Para ele fazer essa mudança aqui. Então, ele vai apontar. Esse cara aqui, ele vai apontar para cá, tá? E o fim próximo, ele vai ter que apontar para o novo nó que eu tô colocando no início. Então, aqui também é o grande segredo, que é aquela parte que eu tava explicando ali quando eu coloquei no início fim, tá? E depois ele vai retornar aqui o
nó início, que ele vai retornar todo o endereço de memória desse nó que eu incluí. E aqui ele vai testar se ele é nulo, ele vai ter que ser igual, os dois, tá? Aqui eu tenho a função retira. Então a função retira, o que ela faz, tá? Ele tem essa daqui o início, que é com o mesmo propósito, porque a gente sempre tem que manter atualizado esse fila início e esse fila fim. E daqui ele vai chamar a função retira início, que ele vai mandar para o parâmetro início e fim da fila para mim poder manipular ela aqui. E ele vai pegar isso aqui, ó. Um nó, ele vai conter o início próximo. Por quê? Porque esse elo próximo, já que eu vou retirar do início, vai ser um novo início. Então, assim, eu vou tirar esse 2, tá? O novo início vai ser esse 3 aqui, ó. Vai ser esse C0 aqui. Então, se ele for diferente de 1, então se eu tiver mais de um elemento na lista, se não for só esse que existe, esse nó que eu quero tirar que existe, ele vai colocar um nó elo próximo, que então, ou seja, o próximo do, quer dizer, um nó elo anterior, então o nó, esse cara aqui, ó, o A0, ele vai ser o endereço do final. Então ele vai atualizar ele, tá? E o elo próximo, ele vai ser igual ao nó que eu tô criando. Então ele vai atualizar o endereço lá do fim. Então é aqui também que ele vai fazer a circularidade, que ele vai retirar o valor e ele não vai perder a referência dos outros caras. E depois eu dou um free no início e retorno o nó para ele vir para cá e atualizar o início, certo? O retira fim é basicamente a mesma coisa, tá? Então ele vai receber, ele vai testar se é nulo e ele vai trocar aqui os endereços de memória para atualizar a nossa fila. Vai retornar o fim, vai atualizar o fim aqui embaixo, o mesmo processo. E depois aqui eu tenho o imprime. Então o imprime o que ele vai fazer? Ele vai imprimir então o endereço de memória do fila início, fila fim. E ele vai fazer um while. Então aqui, ó, um nó, ele vai ganhar o endereço de memória do início. Então para isso ele precisa rodar uma vez, ele precisa fazer essa primeira testagem. Se eu não tivesse do while, eu simplesmente botasse o while, ele não ia rodar, porque o endereço de memória nunca ia ser diferente do início. Então já na primeira vez ele vai ganhar o endereço do próximo. Então daí ele vai rodar e ele vai imprimir. Quando esse cara aqui chegar nesse cara aqui, o próximo dele vai ser igual ao início. Chegou ao início, um nó início diferente do início, não. Bom, parou, é igual, ele para de imprimir. E daí aqui tem a função libera, ele vai fazer a mesma coisa do próximo, só que ao invés de imprimir, ele vai dar um free nó por nó. Quando ele for igual, ele vai parar de dar o free, vai dar o free só na fila toda e vai liberar toda a memória que eu coloquei para fazer o fila. E aqui basicamente está um menuzinho que eu posso rodar aqui rapidinho. Que daí tu escolhe uma opção, tu insere ela ali, insere o valor, vários valores aqui. Eu posso excluir um valor e posso imprimir também, na opção 5. Então daí ele vai imprimir os valores que eu incluí ali embaixo, ali em cima. E essa aqui é a fila circular dupla. Então vou apresentar para vocês agora a árvore binária, tá? Então o que acontece? Primeiramente eu tenho uma struct aqui, que ela tem um valor, que é os valores que eu vou incluir na árvore, e tenho o endereço de memória do lado esquerdo e o endereço de memória dos valores do lado direito, tá? E aqui eu tenho uma função inserir. Então o que essa função faz? Ela insere os valores na árvore. Então o que tu vai fazer? Tu vai receber o ponteiro do nó, tá? No endereço que tu tá mandando e o valor que tu quer acrescentar na árvore. Então tu vai verificar primeiro, se o ponteiro que eu mandei é igual a nulo, significa que ele não tem nenhum valor. Então ele é uma ponta, tá? Ou ele é um ramo, ou ele é o primeiro valor que tu tá incluindo na árvore, tá? Se ele é igual a nulo, eu vou fazer uma alocação com uma lock com desse nó, e eu vou colocar aqui o lado direito e o lado esquerdo, já que é o primeiro lançamento que eu estou fazendo do valor, eles vão ser igual a nulos, e eu vou incluir um valor nessa alocação que eu fiz. Se isso aqui for falso, então se eu já tiver valores na minha árvore, ou se não for uma folha, eu vou comparar se o valor que eu quero incluir é maior
ou é maior do que o lado que é maior que o valor que eu tenho na minha árvore. Se for maior que o valor que eu tenho na minha árvore, eu vou inserir no lado que? No lado direito. Então, eu vou mandar o endereço do ponteiro de memória que eu tenho do lado direito junto com o valor. Se ele não for maior, ele vai vir e vai inserir do lado esquerdo. Então, eu vou mandar o endereço de memória do lado esquerdo e vai vir para cá. Então, tá isso no direito, ele vai fazer esse mesmo processo, só que ele vai mandar o endereço de memória do lado direito e vai inserir na minha árvore aqui. Vai percorrer do lado direito, vai comparar se é maior o valor, enfim, vai fazer o mesmo processo. E ele aqui vai imprimir em pré-ordem. Então, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir primeiro o valor, os valores da esquerda e depois os valores da direita. E daí ele vai fazer aqui recursivo, né? Então, primeiro ele vai chamar a função e a própria função na função para imprimir todos, tá? E aqui é a função em ordem. Então, ele vai receber aqui o ponteiro do ponteiro e ele vai verificar se ele é diferente de nulo e depois vai imprimir a esquerda, vai imprimir o valor meio, depois ele vai imprimir os valores da direita. E ele vai fazer a mesma coisa em pós-ordem. A única coisa que vai mudar é o que ele vai imprimir primeiro. Então, primeiro ele vai imprimir os valores da esquerda, depois ele vai imprimir os valores da direita e depois o valor no meio, certo? Aqui tem a função excluir na folha. Então, o que ele vai fazer? Ele vai receber uma função por parâmetro aqui, que é o nó, o ponteiro do nó, tá? O ponteiro do ponteiro. Vai receber o valor que eu quero excluir, se é o valor da folha. Então, ele vai vir aqui, vai fazer, a função vai verificar se esse valor é diferente de nulo. Se for diferente de nulo, ele vai fazer outra verificação. Ele vai verificar se o valor que eu tenho desse nó que é nulo, que é diferente de nulo, é igual ao valor que eu quero excluir. E se esse valor que eu quero excluir, se os nós dele da direita e da esquerda são igual a nulo. Se são igual a nulo, significa que ele é uma folha. Então, ele vai dar um free, ele vai retornar que é nulo e vai mandar que o elemento foi excluído com sucesso. E depois vai retornar. Se ele não for diferente de nulo, ele vai vir para cá e ele vai mandar o endereço do nó da esquerda junto com o valor e o endereço do nó da direita junto com o valor. Ele vai fazer esse mesmo processo até ele achar o valor para ser excluído. Até ele achar a folha, né? E aqui é o menuzinho. Então, eu vou rodar aqui, rodar rapidinho o menu. Então, aqui eu vou inserir um valor. Inserir o valor da fila igual a 2. Vou inserir o valor 4. Vou inserir o valor 7, o valor 9. E vou fazer a impressão em ordem. Depois a impressão pré-ordem. A impressão pós-ordem. Vou excluir o valor da folha. E posso fazer as outras impressões. E posso sair do meu sistema. E essa é a árvore binária. Vou apresentar então a fila em PHP. Então assim, essa class aqui, essas duas classes são a mesma coisa que esses structs, tá? Essa value é a mesma coisa que o inf, que ela vai colocar os valores na minha lista. E esse next é a mesma coisa se fosse o elo próximo, então vai ser o próximo valor da minha lista. E aqui o front e o back é como se fosse o início e o fim. Então, ele vai ter as informações do início e as informações do fim para eu poder manipular essa minha lista no meio do decorrer do código. Aqui ele vai retornar se a minha lista ela vai ser igual a vazio, o próximo valor vai ser igual a vazio para eu poder percorrer essa minha lista. Tá? E aqui eu vou incluir o valor na minha lista. Eu vou receber esse valor por parâmetro e vou colocar aqui o back. Então, ele vai colocar aqui o back essa variável aqui para eu poder manipular ela, tá? E eu vou colocar aqui o novo back é um novo elemento. Então, esse novo back ele vai conter um value e vai colocar um next, que é esse class aqui de cima que eu já tinha explicado. E ele vai colocar aqui o value é igual ao valor que eu estou inserindo. E ele vai verificar aqui. Se essa lista aqui, se ele retornar true, ele vai colocar aqui o próximo valor é igual ao valor que eu estou incluindo. Se não, ele vai colocar aqui esse valor aqui que eu já tinha, o next dele, então próximo elemento da lista, se a lista não for o primeiro elemento da lista que eu estou inserindo, o próximo ele vai ser igual ao valor que eu estou inserindo. E ele vai inserir. Daí ele vai fazer a lista direitinho. E aqui tem um enqueue que ele vai tirar o valor da lista. Ele vai verificar se está vazio ou não. Então se ele estiver vazio ele vai retornar true, ele vai retornar null, desculpa. E depois ele vai excluir, ele vai colocar aqui o next, ele é igual a fonte. E daí ele vai excluir o que estava anteriormente. E aqui, olha aqui, é um imprime. Então, o que ele vai fazer no imprime? Ele vai receber toda a fila aqui por parâmetro. Ele vai percorrer esse for aqui.
E o que acontece? Ah, ele tem esse enqueue aqui no for. Por quê? Porque toda vez que ele colocava aqui no fonte, ele estava excluindo os valores. Daí eu coloquei um echo e coloquei inserir novamente aqui. E coloquei esse this para ele pegar o próximo. Porque ele estava acabando inserindo, que é a mesma função que ele faz aqui no enqueue, né? Então daí eu coloquei os valores novamente. E esse valor aqui, o auxiliar, eu coloquei quando ele for chegar no último valor, quando não tiver mais nenhum valor aqui, ele vai ficar igual a null. Daí quando ele vai ficar null, ele vai ficar menor do que o i e ele vai parar de imprimir. E aqui são as funções que eu chamei, né? Então eu vou rodar o código aqui e ele vai apresentar que a fila, antes de imprimir, vai excluir o valor 1 e vai depois mostrar os valores depois de exclusão. E essa é a fila em PHP.